Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Continuando agora a nossa segunda parte sobre imperialismo. Observem bem, na aula passada citei o livro de Panikkar, A Dominação Ocidental na Ásia, como um clássico a respeito do tema que vamos estudar, que estamos estudando. Hoje, gostaria de ler a contracapa do livro para despertar o interesse de vocês em um estudo mais aprofundado. Esse historiador, Panikkar, ele é asiático e temos aqui uma obra do ponto de vista dos dominados. Essa é a importância dessa obra. Então, lerei a contracapa para que vocês entendam um pouco melhor. Pela primeira vez, um historiador asiático conta sem reservas toda a história da opressão e do colonialismo exercido na Ásia pelas grandes potências. E somente ele poderia fazer, como fez, um estudo profundo do que foi a dominação no Oriente durante 4 séculos de agressão apoiada nos canhões. Esse livro é um documento precioso e cruel, como todas as verdades inesperadas. Então, gostaria de começar a segunda parte de nossa aula justamente com essa reflexão. Volto aqui na seguinte frase: a dominação do Oriente durante 4 séculos de agressão apoiada nos canhões. Devemos refletir sobre essa frase para que possamos compreender de que forma se deu a dominação da Ásia, da África e da Oceania, e também da América de forma indireta. Enquanto a América foi dominada na fase do colonialismo, que é anterior ao imperialismo, o colonialismo vai do século XV ao século XIX, a América foi o alvo principal. Agora as estratégias mudam e temos a fase do imperialismo a partir do século XIX. No século XX temos a globalização com outras justificativas ideológicas. Fato é que os países mais ricos, eles sempre, ao longo da história, justificaram a sua dominação sobre os países mais pobres. Como dominados, nos cabe a reflexão do como mudar a nossa história, se é possível mudar essa história de dominação. Para isso, precisamos entender a nossa própria história e entender não só a nossa história, como daqueles que foram subjugados como nós. Iniciaremos então os nossos estudos falando sobre os tipos de imperialismo, como que os imperialistas eles atuavam. Já vimos a justificativa ideológica, agora veremos como os imperialistas atuam diretamente para além da ideologia e justificado por ela. O primeiro tipo de imperialismo que citaremos é o chamado de área de influência. Nas chamadas áreas de influência, os países europeus não vão atuar de forma direta. Então, eles estabelecem uma área de influência com interesses econômicos. Veremos daqui a pouco que a China foi partilhada entre os países europeus. Os chamados protetorados, como por exemplo o Egito. O Egito é um protetorado porque a liderança política, ela continua no poder, a liderança política local, porém em nome dos imperialistas, a serviço dos imperialistas. No caso das colônias propriamente ditas, colônias dominadas política, econômica, social, ideologicamente, como foi o Brasil e a América na época do colonialismo, temos de 2 tipos: o enraizamento. No enraizamento, há um deslocamento da população da metrópole para a colônia e há uma fixação populacional da metrópole, da população da metrópole na colônia. Ou a de enquadramento, como a Índia. Ela se dá principalmente, também ocorre uma permanência das lideranças locais, há uma transferência também da população da metrópole para a colônia, mas não tão significativa como no caso das colônias de enraizamento, e todo
toda a estrutura política, no caso do enquadramento, ela passa a ser adaptada aos moldes europeus. Isso é muito explícito no caso da Índia e na ação, como falaremos nas nossas próximas aulas, de Mahatma Gandhi. Falaremos como ele atua justamente para que essa dominação, especialmente essa dominação cultural que possibilita a dominação econômica e política da Índia, os indianos se tornassem libertos dessa dominação, ok? Muito bem. Falaremos agora da Era Vitoriana, que vai de 1837 a 1901. Por que falar da Era Vitoriana? Porque a Inglaterra liderou a corrida imperialista. Foi o principal país nessa corrida imperialista e o principal, portanto, país imperialista. Por que é importante falar dessa Era Vitoriana? Uma era considerada extremamente conservadora, porque a Rainha Vitória, ela passa a ser ícone dessa era imperialista. E para quem quiser se interessar mais por esse tema, o belíssimo filme Abu e Vitória, que retrata a relação entre a Rainha Vitória, ali retratada, e um indiano, Abu, o seu criado. É um filme magnífico, que explicita bem essas relações entre o dominante e o dominado, principalmente do ponto de vista dos afetos e passando pela questão dos afetos. É um filme que vale, se não valesse pela história, já valeria pela belíssima fotografia. Recomendo a vocês que assistam mesmo, tá? Muito bem, eu peço licença para ler, o texto aqui ele é fundamental para a gente entender todo esse processo. A maioria dos britânicos tem orgulho do poder hegemônico que o Império Britânico exerceu no mundo por séculos. No auge, em 1920, o Império Britânico dominava cerca de 458 milhões de pessoas, 25% da população mundial, e abrangia 20% das terras do planeta. Vejam bem, estendiam-se do Caribe, Honduras britânicas e Guiana inglesa, até a Austrália e ilhas remotas do Pacífico, passando por 1/3 da África. Destaque para a África do Sul, Nigéria, Egito, Quênia e Uganda. E avançando para a Índia, Birmânia, China. Dizia-se então que o sol nunca se põe no Império Britânico, pois, devido à sua extensão ao redor do mundo, o sol sempre estaria brilhando em pelo menos um dos seus territórios. Veja bem, gente, olha a importância disso que a gente acabou de ler. A dominação inglesa, ela se estende por todo o planeta. E até hoje, importante relatar, a Rainha Elizabeth, ela ainda é considerada a monarca de países como Canadá e Austrália. Pesquisem sobre isso. O chamado Império Britânico, ele ainda continua como um império poderoso, embora a Inglaterra tenha perdido sua força política no mundo, especialmente após as duas guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Essa influência que foi tão forte no século XIX e tão preponderante, ela continua existindo no mundo até hoje, mesmo em lugares que a gente nem imagina que esse império ainda continua tendo poder. Não mais um império, porque eu falo no século XX de uma descolonização afroasiática. Os países asiáticos e africanos ficam livres do domínio europeu em um processo que vamos descrever em aulas posteriores, mas o mais importante é a gente perceber que, embora não exista mais esse império, ainda continua existindo um domínio sobre vastas extensões do planeta por parte da Inglaterra até hoje. Muito bem. O aspecto mais importante que abordaremos em nossas aulas, o mais cobrado nas provas do Enem, se você não entendeu essa aula até agora, esse é o ponto que você não tem como não saber. É a questão mais cobrada em todas as provas de vestibular. Então, não temos como não saber. Do que estou falando? Da importantíssima Conferência de Berlim de 1884,
85. Essa conferência reuniu os países europeus sob a liderança de Otto von Bismarck. Bismarck, o líder da Alemanha, ele vai participar liderar junto com 14 países. Que países são esses? Bélgica, França, Portugal, Inglaterra, Alemanha, Holanda, Espanha, Áustria-Hungria, Suécia, Dinamarca, Itália, Rússia, Turquia, Turquia Otomana, falaremos disso mais tarde, quando estivermos na Primeira Guerra Mundial, e Estados Unidos. Por que esses países se reuniram? Presta atenção. Adivinhe para quê? Você saberia me dizer? Eles se reuniram para partilhar a África. Detalhe importante dessa conferência, vou chegar pertinho aqui para contar para vocês. Sabe qual foi o detalhe? Nenhum africano participou dessa conferência. Olha bem, nem um único africano. A África foi partilhada sem a participação de nem um único africano. Ou seja, dividiram a África como se fosse um bolo entre os países europeus, sem respeitar etnias, culturas, divisões territoriais, nada, absolutamente nada. O único critério que norteou essa partilha, os interesses econômicos. Para entender, o que eles advogaram nessa conferência? Liberdade de comércio na bacia do Congo, sua emborcadura e regiões circunvizinhas. Liberdade na navegação dos rios Níger e Congo, os principais rios africanos. Preste atenção em cada detalhe do que a gente vai ler aqui agora, tá? Eu vou repetir. Não tem como não saber a Conferência de Berlim. Proibição do tráfico de escravos e do comércio de álcool e armas de fogo entre as populações nativas. Entre as populações nativas. Definição das regiões em que cada potência europeia tinha o direito exclusivo de exercer a propriedade legal da terra. Muito bom isso. Eu chego na sua casa e te digo o seguinte: eu agora sou o dono da sua casa, tá? Eu vou tomar conta, eu é que vou ser o dono de tudo e você fica só nesse quartinho caladinho, porque você agora não vai ter direito de dar opinião sobre nenhuma coisa. Foi isso que foi feito. Princípio de ocupação efetiva. As potências europeias deveriam ser capazes de assegurar os territórios e de manter em constante desenvolvimento. Olha aí a missão civilizadora. Olha aí o fardo do homem branco. Vamos civilizar essa população incapaz. E os ingleses foram bons nessa ideia de civilizar. Por exemplo, eles gostavam muito de civilizar os povos, colocando algumas pessoas rebeldes em formigueiros untados de mel e colocava o cara lá para as formigas devorarem. Vocês querem um exemplo melhor de civilização? De levar desenvolvimento? A de ensinar as pessoas que elas não devem ser rebeldes, que elas devem aceitar ser dominadas? Essa era a ideia dos ingleses sobre desenvolvimento e civilização. Confirmação como propriedade privada de Leopoldo, rei da Bélgica, de um vasto território da coroação da África subsaariana, que passou a ser chamada de Estado Livre do Congo, de propriedade pessoal do rei da Bélgica. Olha só que coisa maravilhosa! Eu, rei da Bélgica, tenho um país todinho para mim, eu sou o dono desse país. Não, mas não é o país do qual eu sou rei. Eu sou o dono, eu tenho propriedade privada do Congo. Essa era a ideia. Então, a gente entende um pouco qual é a situação e por que a situação do continente africano, ela é como é hoje. Então, aqueles que apontam para a miséria, para o subdesenvolvimento da África, sem entender a história da África, não têm capacidade de opinar sobre, de fato, o que ocorre hoje no continente africano. Temos aí agora algumas charges que explicitam toda essa dominação, não é? Olha só, vou começar com a segunda charge. Vamos ver como é que a gente divide isso? Olha lá, África. Essa região aqui é minha. Eu vi primeiro. Eu quero uma
onde passe um rio. E daí, porque eu quero é com rio, tá? E se não for pedir demais, eu gostaria dessa com lagos e montanhas. Que belezinha! Os países europeus fatiando a África, como fatiariam também a Ásia. Na primeira charge, temos aí os tentáculos imperialistas sobre todo o mundo. Devemos refletir sobre essas questões. Não são questões do século XIX, são questões que permeiam e explicam o nosso mundo de hoje. Espero que tenham gostado e a gente continua na próxima aula. Um beijo para vocês, meus queridos.